Salve guerreiros, prontos para o final épico de Cavaleiro dos Sete Reinos? Para quem não sabe, esse spin-off de Game of Thrones tem 3 contos adaptados para 3 edições de quadrinhos e aqui eu apresento a minha versão narrativa. Se quiser conhecer os originais, é só clicar no link da descrição e ao comprá-los através do nosso link você ainda fortalece o canal. E já que estamos falando de apoio, golpeie o like, compartilhe a jornada de Dunk nos comentários e bora para esse desfecho épico. Assim que Sanhedrin invade o templo, Dunk murmura dominado pela revolta. Lord Baruel rapidamente assume a dianteira e pede que seu campeão se acalme. Ele explica que Lord Frey já se foi e que o Príncipe Maker estava a caminho com o exército, deixando claro que não queria mais se envolver naquilo. Irritado, Heddle chama de covarde, empurra-o de lado e encara Dunk com fúria. Rapidamente, Dunk ordena a Egg que fica atrás de si e se prepara para o combate. Desesperado, Lord Baruel se interpõe e ordena que não se derrame sangue em suas terras. Ele ressalta que Dunk é a espada juramentada do príncipe e que Maker os matará por isso. Com um movimento rápido, Tom Heddle empurra o Lorde, menospreza Dunk, afirmando que os viu nas justas e zomba dizendo que ele só sabe cair. A afronta sente a raiva de Dunk, que empunha sua espada e declara que é melhor com ela em mãos. Diante disso, Sanhedrin parte para atacá-lo. Ele avança carregado de ódio, mas Dunk se defende com o escudo, bloqueando o golpe. Imediatamente, Heddle prepara outro ataque. A cada investida, Dunk se empenha ao máximo para bloqueá-lo. Dunk também tenta contra-atacar, mas Sanhedrin desvia com agilidade. O ódio começa a consumir Dunk, enquanto Heddle, implacável, não desiste de tentar atingi-lo. Egg brada, pedindo a Dunk que acabe com o oponente. Mesmo com o braço ensanguentado, Dunk se recusa a desistir. Ele observa os movimentos de seu adversário, calculando os ataques e segura mais um golpe com seu escudo. Porém, um golpe imprevisto faz o sangue jorrar de suas narinas. O líquido quente escorre pelos lábios e Dunk percebe que o ferimento no braço havia se aberto novamente. A dor o faz cair de joelhos diante de Heddle, que zomba dele. Com os olhos lacrimejando de dor, Dunk se levanta de súbito e segue firme no combate. Mergulhado em ódio, ele golpeia o rosto de seu rival com o escudo. Recolhendo o escudo, ele o empunha com mais força e repete o ataque. Sanhedrin cambaleia para trás. Egg vibra e Dunk lança seu escudo novamente, derrubando o adversário. Sanhedrin se levanta e Dunk faz um corte rápido em sua perna. O cavaleiro traidor solta um berro e Egg, prevendo o perigo, grita para Dunk ficar atento. Heddle então mira no pescoço de Dunk. Com agilidade, Dunk bloqueia o ataque e em seguida empunha sua espada, mirando diretamente no alvo. Sanhedrin solta um berro paralisado ao ver seu braço decepado. Olha para o chão onde seu membro caiu, ainda segurando a espada. Sem alternativas, ele se rende. Dunk, com frieza, joga na cara dele que já o havia avisado. Dunk se aproxima e inesperadamente finca a espada no pescoço de Heddle e completa a fala, dizendo que era melhor com a espada. Os homens de White Walls ficam sem palavras, enquanto Egg corre em direção a Dunk, radiante por ele ter vencido. Rapidamente os guardas se retiram e Lord Baruel se aproxima de Dunk, dizendo que seu ato foi impensado, alertando que os aliados de Pyke espalharão a notícia sobre o ocorrido. Com os poucos homens de confiança que restaram, Lord Baruel chama Dunk e Egg, propondo que os acompanhem na fuga de White Walls. Nesse momento, Dunk ordena a Egg que vá com ele, mas que fique alerta, caso o Lorde mude de lado outra vez. Assustado, Egg pergunta para onde Dunk vai, e recebe a resposta de que não deve se preocupar com ele. Mesmo a contragosto, Egg segue Lord Baruel. Dunk observa sua partida antes de sair do templo com a espada em mãos. Sob a chuva forte, Dunk caminha em direção ao grande salão. No caminho, um dos homens comenta que ele chegou atrasado à festa. Era Sir Uthor, do Caracol, que observa que Dunk recuperou sua espada. Dunk responde friamente que ele receberá o resgate por ela. Ao dar as costas a Uthor, o Sir do Caracol destaca que ainda não era tarde para Dunk aceitar a sua oferta. Dunk, porém, rebate dizendo que já é tarde demais para qualquer coisa. Ele entra no salão, sentindo os olhares curiosos de todos sobre si. Ao passar perto de Sir Kyle, os olhares se intensificam. Dunk empurra o cavaleiro que estava ao lado de Sir Kyle e se senta em seu lugar, enquanto o Ruivo pergunta se ele aceita uma cerveja. Apressadamente, Dunk pergunta sobre Sir Glendon. Sir Kyle explica que ele foi levado para as masmorras, ressaltando que nunca imaginou que o jovem fosse um ladrão. Dunk afirma que não foi ele quem roubou o ovo de dragão. A atenção de Kyle
Caio, no entanto, se desvia para o braço ensanguentado de Dunk. Dunk responde calmamente que foi um punhal. Levantando-se, Dunk pede a atenção de Jon, que está entre os nobres. Com ousadia, Dunk se aproxima e o chama de Daemon. Metade do salão mergulha no silêncio enquanto Daemon lança um sorriso perguntando o que Dunk deseja. Dunk então exige justiça para Glendon Ball. Um dos lords grita, acusando Glendon de ser um bastardo e afirmando que todo bastardo é ladrão. Por um momento, Dunk sente-se sozinho naquele espaço, mas de repente, Sir Caio se levanta e declara que, embora o menino fosse um bastardo, ele era o bastardo de Fireball e que, no final das contas, o que importa é o sangue. Daemon se posiciona, afirmando que ninguém honra mais Fireball do que ele, mas que o falso cavaleiro não era sua semente e, além disso, era um assassino que matara 3 de seus homens. Dunk perde a paciência e grita que Glendon não roubou nada e não matou ninguém, lembrando que sua graça sabia que ele passou o dia todo cavalgando. Daemon para por um momento e responde que o ovo foi encontrado nos pertences de Glendon. Dunk firme questiona onde está o ovo agora. Daemon responde que está seguro. Nesse instante, Lord Pique entra no salão e acrescenta que o ovo está bem guardado, perguntando por que isso interessa tanto a Dunk. Com voz firme, Dunk exige que tragam o ovo imediatamente. Pique se posiciona à frente de Daemon e diz a Vossa Graça que Dunk chegou junto com ele no torneio, insinuando que Dunk seria seu cúmplice. Mas Dunk não se cala. Ele responde que foi Lord Pique quem colocou o ovo nos pertences de Glendon, acusando-o de que nem sequer era um ovo verdadeiro, mas uma pedra pintada. Daemon, agora com sua voz séria, pergunta por que Dunk pensa assim. Dunk, imperturbável, afirma que a intenção era tirar Glendon do caminho de Daemon, pois Pique comprou todos os inimigos com ouro, mas Glendon não cedeu. Diante disso, Daemon nega que isso seja verdade. Dunk exige que perguntem a Sir Glendon. Descendo as escadas, Daemon afirma que fará isso, mas Lord Pique interrompe, afirmando que o menino está sendo interrogado. Dunk se vira rapidamente para Lord Pique e pergunta com desprezo se ele quis dizer torturado. Lord Pique ameaça Dunk, mas ele não se intimida. Em seguida, Lord Pique manda seus homens prenderem Dunk, mas Daemon intercede, ordenando que Dunk vai buscar Sir Glendon. Com firmeza, Daemon declara que resolverá a situação como seu pai faria. Com a voz baixa e carregada de autoridade, Daemon Blackfyre decreta que Sir Glendon é acusado de um crime grave e, portanto, ele retornará às justas, onde os deuses decidirão seu destino. Dunk chega à masmorra acompanhado de Sir Caio e encontra Sir Glendon nu e ferido. Os guardas liberam o jovem e Dunk se aproxima, começando a limpá-lo com cuidado. Com um tom suave, Dunk o consola, dizendo que ele está seguro agora, mas não perde tempo em perguntar se Glendon ainda consegue empunhar uma espada. O garoto, com uma expressão de dúvida, pergunta se ainda tem seus dedos. Dunk observa atentamente e vê que ele mantém os 10 dedos, mas apenas 7 unhas, e Glendon explica que Sanhedo havia tentado arrancá-las, mas foi interrompido por um chamado e pergunta se será com ele que lutará. Dunk, com voz firme, responde que não, pois matou Heddle. Então Dunk revela a Glendon que ele enfrentará o violinista, que na verdade não é quem diz ser. Nesse momento, Glendon revela saber a verdade sobre Daemon, explicando que foi informado na masmorra. Ele lembra que seu pai lutou ao lado do Dragão Negro. Com pesar, Glendon afirma que lutaria com honra pelo filho do Dragão Negro, mas não aceitaria ser derrotado dessa maneira. Dunk, com um olhar de compreensão, pede a Sir Caio que leve vinho para o garoto. Sir Caio entrega bebida a Glendon. No entanto, antes que possa beber, o jovem passa mal, forçando-se a levantar com a ajuda de Dunk. Este, preocupado, pergunta se ele será capaz de montar um cavalo. Glendon, com uma determinação que surpreende, responde que mostrará a todos de quem é filho. A chuva finalmente cessa e eles chegam ao pátio do torneio. Dunk observa inquieto o garoto, que não é muito mais velho que Egg, enquanto o acompanha até sua montaria. Sir Caio entrega o escudo a Glendon, enquanto o arauto anuncia que o cavaleiro veio para provar sua inocência. Em seguida, o arauto faz um novo anúncio. Jon, agora se apresentando como Daemon Blackfyre, o segundo de seu nome. O príncipe, tendo retirado a tinta do cabelo, exibe agora seus cabelos claros e valerianos. Dunk, escolhendo as lanças, lembra do torneio de Valfreixo. Ele
Ele recorda a lição de Baelor e escolhe a lança de torneio, pois é mais longa do que a de guerra, e entrega ao filho de Fireball. Contudo, Glendon recusa, afirmando que seu adversário optou pela lança de guerra, pois pretende matá-lo. Dunk, porém, argumenta que Daemon precisará primeiro alcançá-lo, e após algum tempo, convence o garoto. Por fim, Glendon se prepara para o combate com a lança escolhida por Dunk. Após isso, Dunk e Caio se entreolham, enquanto Sir Glendon e o príncipe Daemon assumem seus postos no campo. Embora abatido, Glendon encara seu adversário com coragem, e ambos se posicionam frente a frente. Daemon e Glendon empunham suas lanças e partem para o ataque. Dunk os observa receoso. Quando eles se aproximam, Dunk, Sir Caio e Lord Pyke ficam aflitos. Então as lanças se cruzam pela primeira vez. Sir Glendon consegue derrubar Daemon e sua lança se quebra no mesmo instante. O adversário fica caído no chão, enquanto Dunk e Caio comemoram. Quem não gosta nada disso é Lord Pyke. Sir Glendon ainda não consegue acreditar no que fez. O príncipe Daemon é carregado para fora do pátio. Da arquibancada, alguém faz piada, chamando de dragão marrom por estar todo enlameado. Na saída, Sir Glendon agradece a Dunk pela ajuda, dizendo que lhe deve a vida por isso. Mas uma voz grita, informando que um exército se aproxima. Prestando atenção no comunicado, Dunk percebe que Egg não estava mentindo sobre o exército. Ao ouvir o falatório, Daemon se revolta e pergunta o que está acontecendo. Ele sai correndo seguido por seus guardas. Dunk, Caio e Glendon também correm para descobrir do que se trata. Todos sobem as escadarias e ficam surpresos com o que veem, pois ali está o Lorde Corvo de Sangue à frente de um grande exército. Nessa hora, Daemon vira-se para os que estão dentro dos muros de White Walls e declara que o Corvo de Sangue não pode intimidá-los, incentivando-os a lutar bravamente. Por fim, ele pede que soe a trombeta. Sem o som da trombeta, ele insiste em levantar sua espada em honra, relembrando a rebelião. Mas seus homens o abandonam, murmurando que preferem viver, e Daemon se sente rejeitado. Ele vê todos lhe dando as costas, mas continua a berrar, pedindo que o sigam, pois a segunda rebelião Blackfyre começa hoje. Um de seus homens retruca que ele pode ter o nome, mas não possui a espada Blackfyre. Daemon fica arrasado pela desaprovação. Em desespero, ordena que tragam seu cavalo e proíbe que abram os portões. Dunk vê Daemon desesperado e se questiona sobre o que ele tem em mente. Então testemunha Daemon II montar em seu cavalo e avançar sozinho até o portão. Ele sai do castelo e enfrenta o exército. Daemon declara que lutará com ele, com o Rei Aerys ou com qualquer outro campeão que escolher. Eles se encaram. Lorde Corvo de Sangue faz apenas um único sinal ao seu exército. Então, os arqueiros avançam e rendem o jovem Daemon Blackfyre. O príncipe dragão é aprisionado. Dunk então reflete que a segunda rebelião foi mais rápida do que ele pensava, enquanto o estandarte Targaryen é colocado em White Walls. E a bandeira do dragão negro queimava, tremulando ao vento. A guarda real entra em seguida. Seu capitão pede que todos entreguem suas espadas. Glendon desabafa que não esperava que isso acontecesse após sua vitória, mas Dunk questiona se vão entender que eles não têm nada a ver com essa confusão. E Caio lembra que são cavaleiros andantes, e como a posição era neutra, pondera se a guarda real levaria isso em conta. Após isso, eles se juntam à fileira dos cavaleiros e lordes que estavam em White Walls e entregam suas espadas. Logo depois, os acusados de traição são algemados. Dunk e os outros cavaleiros passam o dia esperando o julgamento de Lorde Corvo de Sangue. No fim da tarde, Dunk ouve alguém lhe chamar. Dunk levanta os olhos e vê um velho conhecido, Sir Cracker Hall, vestido com o traje da guarda real. O cavaleiro da guarda declara que Lorde Corvo de Sangue quer vê-lo. Dunk então é levado até ele, enquanto seus companheiros ficam para trás. No caminho, Dunk observa as vacas no pasto e lembra-se de que Sir Arlan dizia que os reis sobem e caem, mas as vacas e plebeus cuidam de seus negócios. Dunk vê um grupo de cavaleiros sendo levados como prisioneiros e pergunta para onde os levarão. Recebe a resposta de que serão julgados em Porto Real. Depois, Dunk questiona sobre os lordes que ali estavam e Sir Cracker Hall responde que serão perdoados, mas que seus filhos serão entregues como reféns. No fim, o guarda real fala que aqueles que participaram da primeira rebelião terão um destino pior e que estes perderão a cabeça. Logo depois, Dunk avista a cabeça de Lord Pyke e a de Sir Haddon. Dunk olha para Pyke e pensa no escudeiro de Sir Arlan que ele matou e que agora a justiça foi feita. Mesmo assim, ele o encara e fecha seus olhos.
O guarda real pergunta por que ele fez isso, e Dunk diz apenas que devia isso a ele. Em silêncio, reflete que se Sir Arlan não perdesse seu escudeiro, ele jamais teria a chance de estar ali. Eles se aproximam da tenda, e o guarda pede para Dunk esperar. Dunk avista a mão do rei, Lord Corvo de Sangue, junto a Egg, sentenciando Lord Beruel, enquanto Lord Frey tentava controlar seu filho. Lord Corvo de Sangue decreta que ele ficará com 1/10 de sua fortuna e com sua esposa, mas que o castelo será demolido. A mão do rei se levanta e fala que usará a Pedra Branca no Trono de Ferro, pois não permitirá que White Walls se torne um monumento para o Dragão Negro. Lord Beruel agradece e Corvo de Sangue manda ele sair de sua frente. Então Dunk é autorizado a entrar e Lord Beruel passa por ele apressado. Em seguida, Lord Corvo de Sangue permite que Lord Frey também vá embora. E então, Dunk encara o temido Lord Corvo de Sangue, o albino feiticeiro de olho vermelho. De súbito, ele se ajoelha. Egg o encara surpreso, enquanto o Lorde Corvo de Sangue fala que não entendia como o Príncipe Maker permitiu que seu filho fosse escudeiro de um cavaleiro andante que o entregou a um castelo cheio de traidores. Ele continua dizendo que o Lord White Walls acreditava que o Príncipe Maker enviou seu filho e um cavaleiro misterioso como espiões, e pergunta se isso era verdade. Dunk responde que não, mas olhando para o garoto, diz que sim, pois foi isso que Egg, ou melhor, Aegon disse ao Lorde. Egg se posiciona e fala que estava tudo controlado antes da mão do rei aparecer. Dunk afirma que teve a ajuda de cavaleiros andantes. Ele conta nos dedos quem o ajudou e por último menciona que Sir Glendon desmontou o fingido. Lord Corvo de Sangue diz que já ouviu falar sobre o filho da prostituta e Egg, levantando a voz, diz que Sir Glendon tem sangue de herói e que ordena que ele seja encontrado, libertado e recompensado. Lord Corvo de Sangue pergunta quem ele pensa que é para dizer à mão do rei o que fazer e Egg, sem medo, responde que ele sabe bem quem ele é. Em seguida, Corvo de Sangue vira-se para Dunk e comenta que seu escudeiro é insolente, sugerindo que ele deveria corrigir isso. Dunk confessa que tentou várias vezes, mas que no fim, Egg ainda era um príncipe. Corvo de Sangue o corrige, dizendo que Egg não era apenas um príncipe, mas um dragão. Ele menciona que Daemon previu o nascimento de um dragão ali, mas errou a cor. Corvo de Sangue então acrescenta que pensa em levar Egg para a corte como seu convidado, mas o menino, de braços cruzados, responde que seu pai não aceitaria isso. Corvo de Sangue então cogita enviá-lo de volta para Solar Estival. O garoto recusa a ideia de partir e, por fim, Corvo de Sangue cede, dizendo que ele está livre para ir. Egg se alegra, mas logo acrescenta que antes precisa de ouro, pois Dunk ainda precisa pagar, o resgate de seus pertences. Dunk afirma que será um empréstimo, mas Corvo de Sangue apenas zomba, dizendo que receberá o dinheiro de volta quando Dunk aprender a de fato a competir em uma justa. Com eles ainda na sala, Lorde Corvo de Sangue se senta e começa a escrever. Dunk suspeita que esteja anotando os nomes dos traidores. Curioso, ele questiona se Daemon perderá a cabeça, e Corvo de Sangue responde que essa decisão cabe ao rei Aerys. Egg então faz uma pergunta, e para sua surpresa, seu primo lhe dá atenção. O garoto quer saber quem pegou o ovo de dragão. Corvo de Sangue menciona que desconfia de alguém que pode ter subido pelo poço privado. Egg rebate dizendo que a passagem era muito estreita para qualquer pessoa escalar. Dunk, por sua vez, reflete que isso não seria um obstáculo para um anão. Por fim, Corvo de Sangue apenas dá de ombros e manda que eles saiam, alegando ter muito trabalho a fazer. Depois de recuperar Trovão, eles organizam seus pertences, montam em suas cavalarias, enquanto o enigma continua a ecoar na mente de Dunk. Quantos olhos Corvo de Sangue tinha? Ele lança um último olhar ao pavilhão real antes de responder mentalmente: 1000 olhos e 1. Então reflete que, apesar disso, nenhum deles foi capaz de enxergar uma trupe de anões cômicos. E assim terminam os contos de Dunk e Egg. O que acharam dessa saga? Será que um dia George Martin escreverá a continuação? Se tiverem sugestões de novas séries, deixem aí nos comentários. E antes de ir, confiram essas duas recomendações de vídeos. Te espero no próximo vídeo.